Há 50 anos era criado o Serviço Nacional de Informações. O SNI teve um papel central na repressão política no país durante 26 anos. O Repórter Brasil explica. O SNI surgiu 40 dias depois do golpe militar de 1964. Foi criado pelo general Golbery Couto e Silva, um dos principais nomes do regime. Oficialmente, tinha o papel de cuidar das informações que interessavam a segurança nacional. Na prática, foi uma rede de espionagem que se concentrava principalmente nos adversários da ditadura, na espionagem dos próprios brasileiros. Tinha escritórios espalhados por todo o país e fazia, por exemplo, grampos telefônicos e censura postal. Ao longo do tempo, acumulou muito poder. 2 chefes do SNI se tornaram presidentes da República, os generais ditadores Emílio Garrastazu Médici e João Figueiredo. O serviço foi extinto em 1990. No lugar, em 99, foi criada a Agência Brasileira de Inteligência. Um pequeno equívoco quando falamos do general Médici, a imagem que apareceu foi a do general Ernesto Geisel, o sucessor dele. E a ABIN é um órgão de inteligência que investiga ameaças ao país. Tem a missão de defender o Estado Democrático de Direito. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de fevereiro de 2024. São 10 horas da manhã. Quando Bolsonaro defendeu por diversas vezes ao longo dos últimos anos o regime de 1964, a ditadura militar, pensava-se que ele estava debochando, ou exagerando, ou dizendo frases de efeito. Mas não. Agora, a Polícia Federal acaba de provar que o SNI segue vivo. Em uma frase de efeito, pode-se dizer o seguinte: o Brasil saiu do SNI, mas o SNI não saiu do Brasil. Vamos entender, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Bolsonaro, no ano eleitoral de 2022, sem pensar 2 vezes, defendeu o golpe de 64 e a ditadura militar e a comparou ao seu governo, e essa foi talvez a única verdade que esse homem disse na vida dele. Ao dar posse a novos ministros do dia do aniversário do golpe de 64, Bolsonaro usou a cerimônia do Palácio do Planalto para elogiar a ditadura militar. Bolsonaro disse sem medo de ser feliz: todos aqui, na época de ditadura, tinham direito de ir e vir, sair do Brasil, ir trabalhar, constituir família, estudar, disse ele, sem referência às centenas de opositores mortos, presos, torturados e exilados durante a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Continuou ele: o trabalho naqueles anos foi difícil também, uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, sem H, do bem contra o mal. E o Brasil resistiu, disse ele. Na verdade, o Bolsonaro considera, sempre considerou e considera até hoje, que pegar mulheres de classe média que lutavam ideologicamente para que o Brasil pudesse escolher seu presidente pelo voto direto e torturá-las, se viciá-las de formas que eu não vou repetir aqui, porque não vale a pena dizer tantos horrores num vídeo, né? Chocar tanto as pessoas, mas todos sabem o que é que eles faziam com os opositores. Era algo aceitável. Ele acha, o Bolsonaro, que essas coisas eram aceitáveis porque eram pessoas que divergiam dele. Então quem diverge dele merece tortura, merece morte, merece cadeia e não tem direito nenhum. Esse é o Bolsonaro. E o SNI você viu no começo do vídeo, mas agora você vai ver
novas coincidências entre a Agência Brasileira de Inteligência e o Serviço Nacional de Informações, que era a mesma ABIN de hoje, um órgão destinado a municiar o presidente da República com informações. E esse órgão, o Serviço Nacional de Informações, cometia os mesmos abusos que a ABIN de Bolsonaro passou a cometer. Se a ABIN não fosse igual ao SNI, não haveria essa matéria, por exemplo, deste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, do jornal Correio Brasilense. Em plena democracia, a ABIN sonegou informações às vítimas da ditadura. A agência substituiu o antigo SNI, seguiu fazendo arapongagem e sonegou dados dos 308 mil prontuários de familiares e vítimas do regime militar. Acervo foi para o Arquivo Nacional, que liberou as informações. No centro de um escândalo de arapongagem ilegal, a Agência Brasileira de Informações, ABIN, carrega, não de hoje, os traços e métodos do extinto Serviço Nacional de Informações, o SNI, braço de apoio à ditadura que monitorou milhares de opositores do regime e contribuiu com seus informes com a efetivação de prisões, mortes, tortura e desaparecimentos. O SNI foi extinto em 1990 por Fernando Collor de Mello. A ABIN foi criada em 1999, sancionada por Fernando Henrique Cardoso, após ser aprovada pelo Congresso Nacional. Mas parte dos servidores do antigo SNI continuou no cargo, mesmo com a redemocratização do país e após algumas eleições presidenciais. Coube à ABIN, restaurada a democracia quase 20 anos após o fim da ditadura, repassar aos familiares dos que foram mortos pelo regime e os perseguidos políticos de todas as informações que continham sobre essas pessoas e as circunstâncias dessas mortes e perseguições. O acesso a esses dados era garantido pelo instrumento do habeas data, instituído na Constituição em 1988 e que autoriza a todo cidadão o direito de requerer as informações sobre si que estavam nas mãos do Estado. Não foi fácil. Em pleno primeiro mandato de Lula, a ABIN ainda resistia a emitir as certidões com esses dados. Aos pedidos dos perseguidos políticos, dos familiares e de comissões criadas para fazer a reparação das violações e atrocidades cometidas pelo regime, anistia e mortos e desaparecidos, a ABIN respondia: o pedido é inconstitucional por violar a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, respondia a Coordenação Geral de Documentação da ABIN. Foi preciso um trabalho de convencimento para que essas certidões fossem emitidas. Aqui você vê uma certidão da ABIN de 2004 com nada consta sobre ex-perseguido. Mas se você acha pouco, então podemos ver essa reportagem do portal Metrópolis, também deste domingo, 4 de fevereiro. Exército é o principal cliente brasileiro de empresa do First Mile. Operação Vigilância Aproximada da Polícia Federal chamou a atenção para o uso de programas espiões como First Mile. Desdobramentos da Operação Vigilância Aproximada, que está buscando revelar usos políticos da ABIN durante a gestão Bolsonaro, estão chamando a atenção para o uso de um programa espião, o First Mile. E apesar de o uso do programa pela ABIN estar em destaque, dados do Portal da Transparência mostram que o Exército é o principal cliente brasileiro da Cognite, empresa israelense proprietária do First Mile. E aqui você vê a tabela de pagamentos. O Comando do Exército gastou 82 milhões, a Polícia Rodoviária Federal gastou 18 milhões, a ABIN gastou 14 milhões, a Aeronáutica 6 milhões e o Ministério da Justiça 5,4 milhões. Agora a gente sabe por que o bolsonarismo, por que o Carlos Bolsonaro, por exemplo, tinha uma bandeira de Israel na sua casa. Veja bem, aqui é a imagem da casa do Carlos Bolsonaro após a visita da PF, e você vê que ele tinha lado a lado a bandeira dos Estados Unidos, do Brasil e de Israel. Por que esse amor por Israel?
Esses números aqui explicam muito bem, não é? Porque é que há tanto amor por Israel e, sobretudo, pela empresa Cognite. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no Dia da Pátria. Cante com amor o hino nacional. Às 17 horas de 7 de setembro,